Olá, então na aula de hoje nós vamos trabalhar com o conteúdo de estudo do plano e representação de planos no espaço. Bom, o que são os planos? Os planos são entidades da geometria que representam uma superfície bidimensional. Isso, a rigor, são superfícies infinitas, apesar de que na representação nós representamos limites para que nós podemos entender a sua representação. Matematicamente, o plano ele é considerado com bordas infinitas. O plano é formado pelo espaço dado pela intersecção entre duas retas, ou entre retas paralelas, ou ainda entre ponto e reta. Aqui eu tenho um exemplo de representação de um plano qualquer situado no espaço, um plano que está enviesado em relação aos dois planos de projeção da representação espacial. Esse exemplo está caracterizado no primeiro diagrama. Nesse caso aqui, então, o plano alfa, que é o plano que está em fúcsia, ele é oblíquo em relação ao plano π2 e ao plano π1. E ele vai atravessar esses planos de projeção, formando uma intersecção que é oblíqua em relação à linha de terra, com os dois planos de projeção. A representação visual desse plano através de dois referenciais, no caso do plano qualquer do exemplo anterior, ela se dá da seguinte maneira. Se o plano qualquer ele faz uma intersecção oblíqua com o plano π1, então eu vou ver a parte da sua superfície projetada sobre o plano π1 e a intersecção que ocorre através de uma linha oblíqua. Esse exemplo representado por essa linha fúcsia aqui que está inclinada em relação à linha de terra. Se nós prolongarmos aqui, nós vamos observar a inclinação em relação à linha de terra. E no caso da visualização em relação ao plano vertical de projeção, somente para idealizar a visualização em relação ao aparelho, qualquer plano alfa, que nós visualizamos no exemplo anterior, ele também faz uma intersecção oblíqua com o plano vertical de projeção. A aparência que nós vamos da visualização do plano alfa projetado sobre o plano π2 de forma ortogonal vai ser essa que nós estamos visualizando à direita do slide. Portanto, a sua intersecção vai corresponder a essa linha diagonal. Bom, então aqui tem um exemplo comparativo com as imagens lado a lado, como a linha de terra, no caso a épora, ela pode ser estendida, os planos são infinitos, então nesse caso o espaço de representação teria que estar um pouquinho mais. Além do plano qualquer, nós temos outros tipos de planos. Um deles é o plano horizontal de projeção. O plano horizontal de projeção ele vai ser paralelo ao plano π1. Além do plano qualquer, nós temos outros tipos de planos que são classificados quanto à sua posição no espaço. Um deles é o plano horizontal. O plano horizontal ele vai ser um plano que é paralelo ao plano π1, ao plano horizontal de projeção, porém deslocado verticalmente em relação à linha de terra. Portanto, a sua projeção vertical, sua cota normalmente vai ser diferente de zero. Quando zero, ele vai coincidir com o próprio π1. O plano de topo é um plano que ele é perpendicular em relação ao plano vertical de projeção, porém oblíquo em relação ao plano horizontal de projeção, uma rampa de frente. Esse é o plano de topo. É bom gravar que apesar dele se caracterizar como uma rampa, ele não é plano denominado plano de rampa. O plano de rampa é um outro tipo de plano que nós vamos ver a seguir. No caso do plano de topo, quais são as características principais dele? Ser perpendicular ao plano vertical de projeção e inclinado em relação ao plano horizontal de projeção. Por isso que a cota forma uma inclinação em relação ao π1, a base do π1, e o afastamento possui linha perpendicular em relação ao π2. Por isso que ele apresenta essas características. Plano de perfil. O plano de perfil é aquele plano que nós usamos para auxiliar o processo de rebatimento da reta de perfil. E qual que é a característica principal dele? Por que ele é utilizado nesse processo? Porque ele é perpendicular em relação tanto ao π1 quanto ao π2. Dessa forma, através da projeção da imagem de uma reta de perfil sobre o plano de perfil, eu consigo obter a visualização da reta de perfil em verdadeira grandeza. Como o plano de perfil é perpendicular em relação aos dois planos de projeção, π1 e π2, sua épora vai ser formada por uma linha perpendicular à linha de terra.
tanto nas cotas απ2, quanto nos afastamentos απ1. No caso do plano frontal, o plano frontal ele é o plano que é paralelo ao plano vertical de projeção, perpendicular em relação ao plano π1, porém ele é paralelo em relação ao plano π2. Na verdade, ele corresponde ao plano vertical deslocado para a esquerda ou para a direita, caso análogo do plano horizontal. Plano vertical de projeção, caso análogo do plano de topo, ele vai ser perpendicular em relação ao plano horizontal de projeção, ao plano π1, porém ele vai ser inclinado em relação ao plano vertical de projeção. Por isso que o traço dele, απ1, traço horizontal, é inclinado em relação a π2. Agora entra o que eu mencionei, anteriormente, o plano de rampa. Então, observem bem a imagem do plano de rampa e não confundam com a do plano de topo. O plano de topo, ele vai ser perpendicular a um dos planos de projeção, enquanto o plano de rampa não. O de rampa ele é oblíquo em relação a ambos os planos de projeção, tanto a π2 quanto a π1. Porém, ele é paralelo a linha de terra. Essa que é uma característica muito importante dele, uma característica que vai estar presente num outro tipo de plano também, o plano que passa pela linha de terra. Ele é oblíquo, o plano que passa pela linha de terra, ele é concorrente com a linha de terra. A linha de terra ela vai coincidir com o traço horizontal e vertical do plano que passa pela linha de terra. E, por fim, nós temos o plano qualquer, que foi o primeiro caso que nós vimos. O plano qualquer, ele é oblíquo em relação a ambos os planos de projeção, conforme nós podemos observar pelos seus traços inclinados. O traço vai ser sempre a delimitação do plano, tá? Que faz intersecção com os planos de projeção, assim como no traço de reta era o ponto que fazia intersecção planos de projeção. Nesse caso aqui, o plano qualquer ele também é oblíquo em relação à linha de terra, assim como a reta qualquer era oblíqua em relação aos 3 elementos de referência do espaço, o plano qualquer também vai obedecer essa condição, ele vai ser oblíquo em relação aos 3 elementos de referência do espaço.